Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós e que será para todo o povo. Nasceu para vós hoje na cidade de Davi um Salvador. Estamos, 10 dias do Natal e muitas pessoas comentam como são dias gostosos, e vendo os enfeites de Natal, vai gerar aquela expectativa. Acho que temos memórias boas, de crianças e as férias, e o presente, e a viagem, e a minha bicicleta, sei lá, Mas a gente quer, que com o tempo também essas expectativas, por mais que não diminua a alegria, mas que a gente talvez seja capaz de deslocar um pouco essa expectativa, que se alimente mais do centro da coisa, do encontro com Cristo. Já os anjos falam isso, nós anunciamos uma grande alegria. Por quê? Porque vos nasceu um Salvador. Agora, esse conceito poderia, ser um pouquinho distante ou um pouquinho... um Salvador. Em que sentido? Será que eu tenho que me alegrar mesmo, Me salvar do quê? Para quê? Não sei se me alegra muito, Vou vir um Salvador. Não sei se eu estivesse me afogando, se eu estivesse pegando fogo. Mas que tipo de salvação Jesus vem trazer? Uma maneira talvez mais imediata, que poderiam até interpretar naquela época, seria a salvação política. Em concreto, Israel estava dominado pelos romanos e então tinha toda a expectativa do filho de Davi. Davi era um rei guerreiro que lutou contra os filisteus, que expulsou, então se entendia que de uma maneira a salvação podia ser essa, expulsar os romanos. Mas eu não sei se para aqueles pastores aquilo era algo tão importante assim. Porque, antes dos romanos, Israel tinha sido dominado pelos macedônios, e antes pelos persas, e antes pelos caldeus, e sempre tinha algum poder dominante, que alguma vez me incomodava mais, outras vezes me incomodava menos, mas talvez não tivesse um impacto na vida prática daqueles pastores tão intenso assim, para de fato gerar uma alegria, vamos expulsar os romanos. Cara, tem romano, tem, de vez em quando eu vejo até um passando por aí, mas não sei, isso não é que me importa, estou aqui com minhas ovelhas. E faz uns 50 anos entrou com muita força no Brasil a chamada Teologia da Libertação, com uma proposta desse tipo, de libertação política, social política, de libertar a classe do trabalhador, classe proletariada, da opressão, do domínio, da burguesia, um pouco essa coisa marxista, E teve vários efeitos lamentáveis, ruins. Um deles que me parece que dá para atribuir em grande parte a vários fatores, mas também a presença intensa da teologia da libertação, foi um certo esvaziamento da Igreja Católica em prol das igrejas evangélicas. Tem muitas cidadezinhas que nem existia igreja evangélica, mas quando o padre parou de falar de Deus e começou a falar de política, então as pessoas, eu quero que me fale de Jesus aqui. Vi vários relatos concretos de que aconteceu isso, que as pessoas iam atrás de Deus. Como na Igreja Católica começou a nos falar mais de Deus, você falou de sindicato, de coisas assim, então... E até do ponto de vista do Evangelho faz sentido. Se a gente for ler no Evangelho, o que atraía, causava uma certa comoção nas multidões que buscavam Jesus, era em grande parte, talvez, aquilo que as igrejas evangélicas acabavam prometendo, a cura, venha cá, você vai conseguir, vou te curar dessa tua doença. Jesus não prometia outras coisas, talvez elas prometam também, como, vai arranjar um emprego, coisas assim, Mas Jesus fazia, assim, muitas curas, Parecia algum... E Jesus até fala dessas curas como uma libertação. Ele, em concreto, para a mulher que estava curvada durante 18 anos,
e ele curou numa sinagoga no dia de sábado. Essa filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão, mesmo que fosse em dia de sábado? Então aquilo era também uma libertação, não há dúvida, né? As curas que Jesus fazia, era uma coisa boa, né? E que movia multidões. E parece que, né, o povo brasileiro está mais interessado nisso do que em promessas políticas, em coisas assim, essa linha mais social, política da teoria da libertação, que aí de fato é muito difícil você arranjar algum eco no Evangelho. Eles até têm que forçar muito a barra, como fazem, né, para apresentar Jesus como um libertador político, né, um agitador das massas. Não era isso que Jesus... Muito difícil de você encaixar essa, né, Jesus Che Guevara, assim, não encaixa, né, tem que forçar muito o Evangelho, né. Jesus, sim, estava muito mais interessado em curas das doenças, né, porque fazia muitas. Agora, na verdade, mais interessado ainda do que nessas curas, Jesus está na cura do espírito, né? Também está muito claro no Evangelho, né? E associa até as curas que ele fazia, materiais, físicas, como um sinal da saúde espiritual. Por exemplo, naquela passagem que foi o Evangelho de segunda-feira, do paralítico que os amigos fazem descer numa maca. Então, ele primeiro perdoa os pecados. E quando começa a murmurar aos fariseus, aqui blasfema, não pode, quem que pode perdoar os pecados? Como é que ele está falando isso, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta, pega a tua maca, vai para a tua casa, para que vocês entendam que eu tenho esse poder, que isso é o mais importante. O outro é o mais visível, mas o mais importante é esse, né? Sobretudo, vem nos trazer, sim, Jesus, a libertação do pecado, a salvação do pecado, essa cura, a cura da nossa alma. Então, estamos em meditações preparando o Natal. Essa de hoje, respondendo a pergunta, o que Jesus veio trazer? O que ele vai trazer para nós? Não sei se vai trazer uma bicicleta, acho que para mim acho muito difícil. Mas o que sim ele quer trazer é a cura da nossa alma, a cura do nosso coração. E é bom entender, é bom desejar, né, essa cura, porque a gente precisa disso, né? Até o conceito de cura tem, como a gente falava, um apelo, um certo apelo, né? Então, acho que não é à toa, sabe, que medicina é um curso que tem tanta procura. Enfim, talvez tem poucas vagas, porque é um curso caro de montar, e aí acaba aumentando a demanda, tem bom emprego e paga bem. Talvez é o único curso no Brasil que você tem emprego garantido. Nunca conheci um médico desempregado fazendo Uber, né? Você não vai encontrar um médico, você não vai encontrar isso. E, em geral, ganha bem, né? Então, é uma profissão... Então, são uma série de coisas que, opa, legal isso aqui, né? Mas me parece que há também pessoas, estudantes, né, de medicina, não só interessadas no dinheiro, né, mas também pela beleza da profissão, porque é muito atraente, assim, o impacto que você tem de ajudar alguém que estava ali morrendo e você teve ali intervenção, que as pessoas ficam muito agradecidas, como é lógico, né, e olham para os médicos com muito respeito. A cura, essa coisa da cura e da saúde tem um apelo, mesmo no âmbito social. Tirou dinheiro da saúde, do orçamento, sempre é uma coisa, nunca cai bem, né? Você diminui o orçamento da saúde. Pelo menos eu, quando escuto falar essas coisas meio descabidas de Brasília, do custo de não sei o quê, do acréscimo que agora foi aprovado, do auxílio, estresse de fim de ano para os parlamentares, ou sei lá, auxílio manicure, não sei o que, essas coisas que falam, nossa, não sei quantos milhões de reais naquilo, né? Que absurdo. Em geral, a imagem que me vem é o contraste, poxa, uma imagem de jornal, de posto de saúde, uma cidadezinha pobre, as pessoas jogadas ali nos corredores. Em geral, eu penso nisso, né? Para onde deveria esse dinheiro? Olha, tanta gente precisando e os caras aqui, um auxílio, sei lá, Rolls Royce, né? Aqui, essas coisas assim esquisitas, né? Porque tem um apelo muito imediato, essa coisa de curar, e a gente tem que encarar isso no nosso espírito. O mundo precisa urgentemente de cura. O nosso coração precisa de cura. Entender isso pode ser um excelente caminho, me parece, para viver bem o Natal, para ter essa expectativa da alegria, da chegada do Senhor, porque vai me trazer isso, né? Aquela historinha, acho que eu já citei alguma vez, do São João Maria Vianney, o cura d'Ars, quando teve com um menininho muito, muito doente, cheio de problemas. E ele perguntou, você quer que eu te cure? Você quer que Deus te cure, né? Falou assim, quer que eu reze para Deus te curar? E o menino falou, olha, padre, antes quando eu era saudável,
eu era assim, meio levado, sabe? Eu, né, batia nos outros meninos, obedecia aos meus pais, quebrava as coisas. Depois que eu fiquei doente é que eu me melhorei um pouco. Eu acho que se eu voltar a ficar saudável, eu tenho medo de voltar a ser o pestinha que eu era, né? Então acho melhor não, sabe? Acho melhor ficar assim, porque senão eu vou ficar ruim, né? E São José Maria falou, São João Maria Vianney, mas tudo bem. E foi embora, né? E deixou o menino ali, e já te fazia um montão de curas, né? Podia, acho que se tivesse rezado, teria curado aquele menino. Mas o menino não quis, porque ele entendia que junto com a doença física, tinha vindo uma cura espiritual para ele, né? E se a gente está melhor do que ele fisicamente, acredito que estamos, não sei se estamos melhor do que ele espiritualmente, né? Pela consciência clara, pela hierarquia clara das coisas que ele tinha. Porque tantas vezes nos falta, tanta bagunça que há no nosso coração. Não sei, né? A maneira como a gente responde aos estímulos, à nossa sensualidade. Repetido, eu já sei que não quero isso, mas você aperta o botãozinho ali e já clico para ver, quero saber, quero... A maneira como a gente responde às provocações da nossa ira, às vezes tocando no meu orgulho, um complexo que eu tenho de não sei o quê, e aquilo já me sobe o sangue. Por um orgulho besta, né? Por uma ira, por uma raiva. O meu apego às coisas é o dinheiro. Então, se a minha irmã pegou lá, não está usando a minha camisa, eu já fico, como assim? Se estragou aquilo outro. A ansiedade de preocupação com a nossa imagem, né? Uma coisa da vaidade, redes sociais, fica vendo, caiu bem, caiu no pessoal, curtiu, não curtiu, e aquilo me tira o sono, não sei, né? Tantas coisas que não fazem sentido nas reações que a gente tem. Porque estamos doentes, essa é a verdade. Como diz São Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Fazer isso aqui, eu sabia, mas fiz esse outro, fiz essa outra coisa, outra vez. É assim, essa é a experiência humana. É uma música, uma banda que eu escutei muito, chamada R.E.M., bem, vocês conhecerão talvez, né? Cheguei a comprar CDs e fita cassete, nem sei se vocês sabem o que é isso, né? Fita cassete. Na época, né, o que eu tinha ali era um tocador de fita cassete, era o recurso, né? Então, as bandas favoritas, comprava ali uma outra fita, não foram muitas, né? Mas uma música, o interessante quando você comprava um álbum, acho que é uma experiência que não existe hoje praticamente, né? Você comprava em geral pelos os hits, as músicas mais conhecidas, mas vinham também outras músicas. E o típico, legal, a alegria de um fã era conhecer as músicas que as outras pessoas não conheciam, né? Que não eram os hits. Não, eu sou realmente um fã, porque eu gosto e curto músicas que ninguém conhece dessa banda. Então, eu me sentia assim, uma pessoa, né, especial aqui, um especialista nessa banda. E uma dessas músicas assim secundárias chamava-se The Wrong Child, a criança errada. E é em primeira pessoa a perspectiva de uma criança que tinha algum tipo de deficiência, assim, que os outros não querem brincar com ela, mas ela aceita aquilo, né? Com uma certa, assim, meio estoicismo. I'm not supposed to be like this. Ela no refrão diz, não era assim que eu deveria ser, but it's okay. Mas ela, ok, né? Aceita aquilo. É uma música assim meio triste, mas bonita, assim, é muito tocante. E é uma frase boa, né? I'm not supposed to be like this. Não era para eu ser como eu sou. Não era para eu ter esse tipo de reação. And it's not okay, talvez a gente podia dizer. Não, e não é ok que eu seja assim. Porque essa minha maneira de ser, porque esses meus vícios me fazem sofrer inutilmente, fazem os outros sofrerem inutilmente, decepcionam, porque matam tantas belas possibilidades na minha vida, na vida dos outros, azedam a vida das pessoas que eu amo. Isso aqui faz os nossos pecados, os nossos defeitos. São coisas muito ruins, né? Terminei anteontem esse livro O Caçador de Pipas, que é um livro super duro, assim. Acabava com o meu bom humor, um drama, assim, super forte, assim, coisa muito ruim o tempo inteiro, né? Mas eu gostei muito, é um livro muito bom. E é o contraste na amizade entre dois menininhos, um bom e o ruim. O bom, tem várias outras, um filme que também tem isso, que é A Árvore da Vida, que a perspectiva é um rapaz que narra, o narrador, e ele tem um irmão que é o irmão santinho, e ele não é santinho, né? E ele experimenta a maldade, a malícia, e o contraste, por que eu sinto isso? Por que eu gosto de fazer isso, né? Eu maltratei meu irmão outra vez, né? Então todo esse drama, tem um conto também do Guimarães Rosa chamado Miguelín, que também acho muito singelo, bonito.
É também a perspectiva de um menino chamado Miguelim, que tem um irmão chamado Dito. E o Dito é o santinho, ele até morre cedo. Eu acho que até Dito vem um pouco pela palavra dita, né? O verbo dito. É um pouco a imagem de Cristo, né? O verbo. Não tem pecado, né? Mas o Miguelim, sim. Talvez Miguelim, eu associo a São Miguel, que é o anjo guerreiro, tem que lutar. O Dito não precisa lutar, porque ele não tem pecado, não tem vícios. Ele é santo. Mas o Miguelim precisa, está cheio de problema, né? Então tem várias vezes a arte explora essa coisa, né, dos dois irmãos, os dois amigos, e esse livro é assim também. Então o Amir, que é o narrador, que é uma criança sensível, vai se tornar um escritor, um poeta, e o Hassan, que é Hazara, de uma raça socialmente inferior, assim, né, lá no Afeganistão. E o Hassan é um santinho, né? E o Amir tem um drama que ele anseia pela aprovação do pai, que ele é bem diferente do pai, e o pai se decepciona com ele, porque ele não é aquele menino que briga com os outros, ele é meio covarde, assim, né? E é mais sensível, o pai não entende nada da sensibilidade dele, né? Acha aquilo absurdo, sei lá, coisa de mulher, coisa assim, né? Mas ele tem uma oportunidade de ganhar o apreço do pai, que é o concurso de pipas, justamente, que é uma competição lá de pipas, todos os meninos lá de Cabul. Se ele ganhar aquilo, ele sente que o pai gostava dele, o pai ganhou aquele campeonato, né? Ele era bom na pipa também, o Amir. Mas na hora aquilo cai com um peso tão intenso nele, emocional, porque tanta coisa depende daquilo que ele quer fugir. Eu não quero ir para esse concurso, essa competição, porque ele fica muito nervoso com aquilo. E quem anima ele aí é o Hassan, o amiguinho dele. E fala para ele: Amir, eu tive um sonho ontem. A gente estava numa cidade que tinha um lago, era verão, um lago lindo, maravilhoso, e um calor, mas ninguém entrava no lago, porque tinham dito que tinha um monstro no lago. Então todo mundo tinha medo do monstro. E aí você e eu entramos e começamos a nadar no lago e a gente viu que não tinha monstro nenhum no lago. E por isso todo mundo entrou no lago graças a nós dois. E nós somos os heróis daquelas pessoas. Falou, o que tem isso a ver, né? Mas depois eles iam indo lá, não, você tem que participar do concurso. Amir, não tem monstro no lago. Não tem monstro, né? Você tem que mergulhar. E anima, não tem monstro não tem não. E aí ele vai, compete e ganha, né? E então toda a glória. Mas depois daquele próprio dia, os acontecimentos como decorrem ali, acaba que ele como que trai o Hassan, por covardia, por uma situação bem difícil lá. É muito dura, né? E ele sente que ele trocou, digamos assim, ganhar o apreço do pai por ferir a lealdade que ele tinha com o Hassan, e aquilo lhe fere muito. E ele acaba dizendo que, no fundo, o Hassan estava errado. O Hassan mergulhou naquele lago e foi engolido pelo monstro. Tinha um monstro no lago e o monstro era eu. Eu era o monstro que estava junto com o Hassan no lago. Porque ele sente que ele, de fato, descreve mais ou menos a história, essa analogia, esse símbolo, pelo que ele faz, né? Eu sou o monstro. Eu sou o monstro. É importante, sabe, que a gente se dê conta disso, do nosso problema. Fizeram um ensaio, competição de ensaios num jornal na Inglaterra, e o tema era: o que há de errado com o mundo? As pessoas eram convidadas a escrever ensaios respondendo essa pergunta. Chesterton, que era vivo, mandou uma carta, uma resposta, uma concorrente, e era bem curtinho, falou: eu, era o conteúdo. Uma palavra: o que há de errado com o mundo? Eu. Isso, né? Eu, não é o mundo, El Niño, o aquecimento climático, o neocapitalismo imperialista, o comunismo safado, cultural, sei lá, né? Tudo bem, o mundo tem vários problemas e é verdade, né? E uns ou outros, a gente pode discutir quais, mas a fonte, de uma maneira, de todos eles é o coração humano, né? É a desordem que há no meu coração, é a ferida que eu carrego dentro, são as doenças que eu levo comigo. Os teólogos medievais, comentando a parábola do bom samaritano, diziam que aquele homem que foi assaltado, ele é uma imagem da própria humanidade, o que aconteceu desde as origens da humanidade, e o bom samaritano é Jesus, que vai vir para cuidar dele, né? Mas quando a parábola diz, Jesus fala, que o homem foi roubado, tiraram os seus bens e o feriram, então aqueles teólogos comentavam que o homem, com o pecado original, foi spoliatus supernaturalibus, vulneratus innaturalibus. Foi despojado das coisas sobrenaturais, da união com Deus, da graça,
E ferido, vulneratus in naturalibus, ferido na sua natureza. O sobrenatural ele perdeu e o natural ficou ferido, ficou machucado, ficou torto, desordenado, as paixões, né? A gente experimenta, né, a desordem. Hoje, onde é que eu via isso? Não me lembro agora, mas, sim, num livro, Chesterton dizendo, de onde vem, como é que um homem pode ter prazer em torturar um gato, né? E, no entanto, existem homens que sentem prazer em torturar gatos, né, ou sei lá, bichos, e tem algo muito errado com essa pessoa, né? E olha, tudo bem, talvez eu não sinta isso, mas tem algo muito errado com todos nós, né? Porque a nossa natureza está ferida, todos nós estamos feridos. Se formos sinceros, a gente vai se dar conta disso. E vamos experimentar uma ânsia, portanto, de cura. Essa ânsia por um mundo onde haja para todo mal a cura, como diz, né, uma música também da minha adolescência. Né? A cura desses meus problemas, que tantas vezes parece que não tem cura, que eu não consigo vencer isso daí, como aquela hemorroísa do evangelho que passou 12 anos e gastou todo o seu dinheiro lá com médicos e não conseguia resolver o seu problema. E às vezes a gente passa a vida e vou lá num psicólogo e peço ajuda não sei o quê, e tento pegar esse livro aqui de autoajuda e não sei, não consigo, né? Resolver um problema, outro. O Amir da história do caçador de pipas, ele carrega aquela culpa dele anos e anos e sempre se não consegue dormir, se sente um canalha. De uma maneira foi um canalha mesmo, né? De uma maneira foi o que ele fez foi muito ruim. Até que um dia, já morreu seu pai, está nos Estados Unidos, já casou, já toda uma outra vida, já começou a ter uma carreira profissional, se estabelecer, e recebe um telefonema lá do Paquistão, de um antigo amigo do seu pai, da família, lhe pedindo para ir lá para o Paquistão, porque ele está morrendo, mas sobretudo porque, olha, Amir, porque existe uma maneira de você ser bom outra vez. Ele fala essa fórmula. O Amir nem sabia que ele sabia da história, mas agora ele descobre que ele sabia, e está propondo para ele uma maneira de voltar a ser, de ser bom outra vez. E aquilo é um sonho, né? E aquilo acende nele uma esperança, e ele mergulha naquela aventura maluca lá, deixa a esposa para ir num lugar lá de guerra, enfim, vai ter que enfrentar situações muito difíceis, porque tocou ali uma corda muito poderosa que todos nós deveríamos ter, né? Porque uma coisa que é bonita do Amir, do protagonista do livro, é que ele não se identifica com as suas obras ruins, né? É uma maneira de você lidar com o sofrimento quando não bate as ações que você acha belas e nobres, com as ações que você na prática realiza. É você, de alguma maneira, deformar, né, a tua leitura dos fatos, ou a tua consciência, os teus valores. E isso é uma maneira de você se tornar ruim. De alguma maneira você incorpora aquela maldade dentro de aquela mentira. Mas o Amir, para evitar o sofrimento, né? Não é tão ruim assim que eu fiz. O Amir não se permite fazer isso. Nesse sentido, ele é valente. Porque ele sofre muito com aquilo e ele não se permite dizer que estava certo o que ele fez. Em nenhum momento, né? Não. Então, ele aguenta aquele sofrimento. E aquele sofrimento, aquela consciência da sua mancha, do seu pecado, da sua malícia, do seu erro, que lhe permite uma hora, então, abraçar a chance de redenção quando ela se apresenta para ele. E é o que a gente tem que fazer, né? Cristo vai nos trazer essa redenção. Mas para isso eu tenho que ter consciência. Não são os que precisam de médico, mas os enfermos. Você me dá conta da minha doença. De que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Quem me livrará desse corpo de morte? Consciência dos nossos pecados. Cada missa a gente começa fomentando isso, né? No ato de contrição, no ato penitencial. Esses dias estava numa tertúlia, a gente estava comentando a nova tradução em português, né, do missal romano, e confusões, sempre que chega um texto novo, gera alguma confusãozinha, né? E uma delas é o ato penitencial, que agora tem 3, né? Antes era minha culpa, peço a minha culpa, minha máxima culpa. Agora é minha culpa, minha máxima, que nem no latim. No latim sempre foi 3, no português reduziram para 2, agora voltou para 3, né? Então a gente estava comentando, né? Mas alguém na tertúlia se confundiu. Né? Agora mudou, agora são 3 vezes, né? É santo, santo, santo. Aí você falou, cada um sabe, né? Cada um sabe de si, né? Eu vou dizer minha culpa, né? Não, eu sou santo, santo. Enfim, porque não somos santos ainda, né? Um dia seremos santos e imaculados na sua presença do amor, queira Deus, mas ainda não somos, né? Se formos minimamente sinceros. Então,
dizemos, né, precisamos que Ele nos liberte da culpa. Quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará? E penso que o próprio São Paulo nos responderia, o Senhor, né, o Senhor Jesus, Ele nos livrará. Como livrou a hemorroísa, que tinha essa convicção que ainda que eu toque, ainda que seja a orla do seu manto, ficarei curada. E assim foi. E ela ficou curada mesmo. E São João que vai ver aquelas almas puras no Apocalipse, com as túnicas brancas, porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A cura que vem dele, a limpeza. O profeta Ezequiel tem uma visão de um rio que sai de Jerusalém, e onde ele vai pelo mundo, vai crescendo e vai levando as plantas que brotam nas suas margens, são plantas medicinais, que vão levando a salvação para os povos, o lado de Cristo, da cruz, né, do qual jorra sangue e água. No Apocalipse, São João vai ver isso daí, né, na Nova Jerusalém, um rio de água vivificante que brilhava como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. O próprio São João é quem vai narrar, vai ver no seu evangelho e vai escrever, né, que do lado do coração de Cristo brota sangue e água. Esse rio de alguma maneira veio dali, né, do Cordeiro. No meio da praça, em ambas as margens do rio, cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, produzindo cada mês seu fruto, e suas folhas servem para curar as nações. A árvore da vida. Você vai explorar na semana que vem mais essa coisa da vida, mas a árvore da vida traz a cura para as nações. Ele é o único capaz de curar qualquer ferida. Bendize, foi o salmo de anteontem, bendize a minha alma ao Senhor, pois Ele te perdoa toda a tua culpa e cura toda a tua enfermidade. Cura, né? Mesmo as doenças, as feridas mais profundas, às vezes as pessoas chegam para mim com feridas bastante profundas, assim. Às vezes mais as meninas do que os rapazes, eu acho, né? Enfim, são mais sensíveis. Mas eu gosto de pensar, às vezes, se uma pessoa está, assim, teve muita ferida na sua infância, foi muito machucada. Às vezes essas pessoas, Deus faz coisas maiores com elas. Quando você vai fazer um edifício, e se o edifício vai crescer muito, primeiro você tem que demorar mais para cavando, né? E os fundamentos têm que ser mais profundos, se você tem que levantar algo mais alto, né? Às vezes me parece que tem isso, sabe? Tem algumas pessoas que, tá tudo fácil, ele já resolveu, já casou, já alcançou um emprego. Tá, mas alguma pessoa se sente ali meio atrasada porque, olha, talvez é Deus que está cavando ainda um pouquinho mais, porque que depois vai. Já vi isso acontecer, é bonito, sabe? Claro, se a pessoa se deixa curar, receber esse bálsamo da cura do Senhor, se deixa preencher pelo seu amor misericordioso, né? Se a gente se abre, sempre exige isso, né? Abrir as minhas feridas, me apresentar com a minha fragilidade. A gente falava na semana passada que Ele traz a luz, e como isso pode ser uma fonte de apreensão, porque não quero, né, que meus pecados venham à tona, fiquem claros. Mas não é uma luz que acusa, Jesus não vem para condenar, né? É a luz que cura, diz o profeta Malaquias, para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus de alguma maneira é o sol da justiça. Eu sou a luz do mundo, né? A justiça que é a santidade. Trazendo a cura nos seus raios, raios que curam. Os raios desse sol são raios que curam, não que machucam, não que queimam, mas que trazem a vitamina D ali, não? Sei lá, o raio de Zeus, né? Bravo, que explode. Não, é um raio que traz a vida, né? Que faz a fotossíntese ali, que traz a vitamina D para evitar não sei o quê, né? É isso. Então eu tenho que me expor para esse sol, eu tenho que me abrir. Não querer me defender, não querer me esquivar, não querer me tapar, mas deixar que Ele cure, como um bom médico, né? A gente precisa se mostrar ali as nossas feridas, não ficar se tapando, senão não funciona. O caminho cristão, em grande parte, é isso, né? Não é um armar-se cada vez mais de méritos, de conhecimentos, mas é um desarmar-se cada vez mais diante da misericórdia de Deus. É um deixar-se curar, deixar-se salvar. É isso que a gente precisa, né? Abrir-nos a esse amor. É Ele que é capaz de curar, sobretudo essa ferida, né, no nosso coração, da sede, né? Também outra música da minha adolescência, aquela que dizia: só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Enfim, não sei se vocês conhecem, Legião Urbana, Brasília. Meu conhecimento de Brasília veio por Legião Urbana, né? Araújo Caboclo, né, que fala de Taguatinga, Asa Norte, né? A geografia que eu conheci de Brasília é graças à Legião Urbana. Mas, então ele fala disso aí também, né? Você tem a cura para essa saudade que eu sinto do que eu nunca vi.
no fundo, de Deus, né? A gente tem nessa sede, sempre vai ter, por mais que esteja tudo certinho na minha vida, no meu corpo, nenhum problema, mas sempre a gente traz essa ferida muito profunda que só Deus é capaz de preencher. Ele tem essa cura para essa sede. Um conceito muito importante no Antigo Testamento, que também envolve a ideia de cura, é o conceito de shalom. Paz, shalom, paz, até era o cumprimento, né? Shalom, paz, né? E se falava, né, o shalom das coisas, o shalom da guerra, né? Se as coisas estavam organizadas na guerra, curiosamente, uma planta está shalom, se está saudável, né? Inclui também essa ideia de cura. É um conceito bem amplo, mais amplo do que o nosso de paz. Por isso Jesus é chamado pelo profeta Isaías o príncipe da paz, porque ele vai trazer essa paz, ele vai restaurar em si, curar todas as nossas feridas, os nossos corações, e também por isso Nossa Senhora é, portanto, a rainha da paz. A rainha da paz. Seu coração imaculado está em constante sintonia com os planos de Deus, e por isso é o coração de Maria e a alma dela um oceano de paz, de alegria, de esperança, de amor, que ela vai derramando onde ela está, por exemplo, na visitação com essa prima Isabel, né? Derrama o Espírito Santo, alegria, ou em Belém, Nossa Senhora transmite uma paz maravilhosa sempre. Então pensamos a ela que neste Natal, derrame um pouco sobre nós também, para que experimentarmos com mais intensidade a alegria da cura que o seu Filho quer nos trazer. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.